E agora chegou o momento, por falar em oração, é comum nós sempre ouvirmos, principalmente quando a pessoa ela se converte, ela escuta aquela, né, todo mundo falar assim: "Olha, a gente precisa orar todos os dias para Deus". E aí vem aquela pergunta: "Mas espera aí, por que que eu tenho que orar todos os dias? O que que eu posso orar para Deus? Como que eu oro? Qual que é a forma correta de orar?". Às vezes no começo, quando a pessoa se converte ali bem no início, ela tem aquela dificuldade de orar em público, tem vergonha. Por que será que vem essa vergonha? São muitas questões que estão relacionadas à forma, né, à oração, como oramos, né. E a questão é, hoje, o nosso querido pastor auxiliar aqui da IPP, Leonardo Campanha, ele vai falar com a gente sobre como orar de acordo com a Bíblia. E para a gente entender mesmo a importância da oração. Olá, pastor, bom dia, que bom ter a sua participação aqui com a gente no Tudo Mais. Bom dia, muito bom estar aqui mesmo que à distância, poder participar com vocês aí de um tema tão importante, né? Começando bem a semana, né? Que maravilha! Olha, e a gente começa realmente com isso, assim, primeiro eu quero parabenizar essa luz linda que está entrando aí no ambiente, um sol de fundo, que manhã especial que tá aí, né. Tá quente aí ou tá frio? É, Como é que tá o clima? ainda tá quente. Semana que vem agora, a partir de sexta-feira, o clima já começa a mudar, aí já começa a ter máximas de 20, 22 e as mínimas já vão lá para 10, 8. Aí já começa o outono aqui, o verão já tá indo, eu tô meio triste por conta disso, mas Acredito. aqui quase sempre é desse jeito, solzão assim, é bem bonito mesmo. Ai, Eu que moro aqui numa gostoso. fazenda, né? Então tem essas árvores, o verde, os pássaros, É, é lindo isso, né, eu acredito. Aqui tá friozinho, dizem que hoje vai esquentar, então ainda estou com minha lã aqui, né, estou confiante de que esquente mais tarde. Pastor, eh, essa é a grande questão, assim, né, quando a gente fala da oração e a gente vê esse pedidos de oração no nosso chat, quando a gente cruza com alguns amigos, pessoas tão próximas, né, a pessoa às vezes fala assim: "Orem por mim", né, e vem aquela questão, né, se a pessoa às vezes tem uma causa muito difícil, na vida que ela está passando, e ela sempre está ali orando para aquele mesmo pedido, acho que para a gente ter uma introdução, né, qual a importância da oração e por que, né, nós devemos sim orar todos os dias. então, a oração, ela é fundamental na vida cristã. Em primeiro lugar, a gente tem que entender a oração como aquele momento em que nós falamos com Deus, né? Então, Uhum. quando nós lemos as Escrituras, Deus fala conosco, né? Isso aí a gente já está meio cansado de ouvir, né? Mas é a verdade. Então, quando a gente lê as Escrituras, Deus está falando conosco, falando ao nosso coração, e através da oração nós nos colocamos diante de Deus, nós falamos com Deus, né? A questão toda não está relacionada com o fato de Deus, mas Deus não sabe tudo, ele sabe tudo, Uhum. mas está muito mais relacionado com a necessidade do nosso coração, de colocar essas coisas diante de Deus, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, Filipenses 4, quando Paulo vai falar lá o texto bastante famoso, né, de não andeis ansiosos por coisa alguma, e Paulo vai dar a solução para não andar ansioso. Ele vai falar que é colocar tudo diante de Deus com súplicas, petições, né? A gente vai ver que ação de graças, ações de graça faz parte de uma oração de desespero, né? Uma oração em que nós colocamos coisas diante de Deus, onde coisas que estão tentando tirar a nossa paz, tentando trazer ansiedade para a nossa vida. Você vê Paulo, então, nos orientando a colocar diante de Deus e dar ações de graça por isso, né? Então, a gratidão e o pedido, elas caminham juntos dentro de uma vida de oração. E essa questão, né, do porquê orar todo dia, né? É uma coisa que eu tenho dificuldade às vezes, né? E eu falo por mim mesmo e pelas pessoas que eu convivo, é como nós muitas vezes somos teimosos com coisas que são claramente ordenadas nas Escrituras. Então, por exemplo, Deus claramente ordena que nós temos que orar. Jesus Cristo nos ordena orar. Jesus Cristo foi o maior exemplo, né, de uma vida de oração.
E nós temos a capacidade de ler passagens como essa, nós temos capacidade de olhar para a vida de Cristo e ainda assim questionar se nós devemos ou não orar todos os dias, né? Então, a oração, ela faz parte da vida cristã porque ela é uma ordenança, ela faz parte da vida cristã porque ela é um privilégio, onde nós temos acesso a Deus, né? Então, a gente precisa entender também que quando nós oramos, nós estamos valorizando a obra que Jesus Cristo fez por nós. Mas por quê? Porque Jesus Cristo ele morreu, e aqui entre aspas, não apenas, esse apenas que é entre aspas, para nos dar a salvação, mas Cristo também conquista, então, para nós, acesso ao Pai. Eu gosto muito de comparar, né, com a forma como os nossos irmãos ali do Antigo Testamento tinham acesso a Deus, por exemplo. Uhum. Nós vemos que ele tinha acesso intermediado, eles não tinham acesso direto. Eles tinham Sim. uma intermediação humana. Então eles dependiam ali do sacerdote para levar, né, os representantes diante de Deus. E nós não, nós temos acesso direto ao Santo dos Santos, diário, na verdade, ao longo de todo o dia nós temos esse acesso. E nós muitas vezes não usamos desse benefício, que os nossos irmãos, imagino que sonhavam em ter isso, né, o acesso direto a Deus pelo intermédio apenas de Cristo e não mais de homens como nós, pecadores, né? Então, a oração ela é fundamental porque Deus nos ordena, porque ela é um privilégio, porque quando nós oramos, nós valorizamos a obra que Cristo realizou por nós, e porque a oração ela tem aí um poder, né, e não o poder de realizar os nossos sonhos, mas eu posso dizer, se eu puder dizer essa palavra poder, né, ela tem um poder de transformar o nosso coração, né? Então, quando nós oramos e colocamos diante de Deus, somos nós que estamos sendo trabalhados, né? Deus está trabalhando em nós através da oração. Quando nós oramos, nós vemos claramente, nós podemos perceber ao longo da nossa caminhada o Espírito Santo agindo em nossa vida, transformando o nosso coração, né? Muitas vezes a gente passa a vida apenas pedindo coisas, e se você olhar, e se você for um cristão que tem buscado ver uma vida de integridade ante Deus, uma vida de santidade, você vai perceber que os seus pedidos ao longo do tempo mudaram. Eles mudaram porque Deus está trabalhando na sua vida, né? Então, eu creio que de forma bastante introdutória, eu creio que esses alguns pontos que devem nos conduzir a uma vida diária de oração. Muito bom. E aí tem uma questão que nós já ouvimos muito também, como você falou, mas como que nós aplicamos a oração do Pai Nosso nas nossas orações? Qual que é a compreensão que nós devemos ter como essa oração modelo que Cristo deixou para a gente? Eu creio que você usou uma palavra bastante importante, uma oração modelo, né? Isso não significa que nós não devamos aí orar o Pai Nosso. A gente deve, de fato, orar o Pai Nosso se nós não estivermos apenas assim, fazendo vãs repetições, né? Quando a gente entra naquele modo automático, é igual quando está aquele time de futebol, antes de entrar no jogo, o pessoal se reúne e faz o Pai Nosso ali, né? Aquilo ali não tem o menor sentido, né? Ele vai ter um sentido na cabeça deles ali motivacional, mas não foi para isso que Jesus Cristo nos ensinou essa oração, né? Então, primeira coisa, a gente pode sim orar, desde que a gente de fato esteja dizendo aquelas palavras com intenção e não apenas como uma mera repetição, tá? Então essa é a primeira coisa. O outro aspecto importante é que ela é um modelo. E se ela é um modelo, ela nos dá um padrão, ela nos dá um padrão a ser seguido, né? Então, duas coisas interessantes. A gente tem esse relato do Pai Nosso, tanto no Evangelho relatado por Mateus, quanto no Evangelho relatado por Lucas. Então, quando nós vemos relatado no Evangelho por Mateus aqui, nós vemos que ela está dentro da seção do Sermão do Monte, tá certo? E quando nós olhamos para Lucas, a gente vê que o Pai Nosso vem logo depois dos discípulos perguntarem a Jesus, pedirem a Jesus, ensina-nos a orar, tá certo? Então, o Pai Nosso, ele é uma resposta a um pedido dos discípulos, e ele fala assim, olha, Jesus, como que a gente ora? Como que funciona essa história da oração, né? E Jesus Cristo vai ensiná-los a orar. Então eu quero ler aqui a versão, né, que está aqui relatada por Mateus, capítulo 6, versos de 9 a 13, tá certo? Não vou entrar nos detalhes ali do 14 e do 15, mas está escrito assim, portanto, vós orareis assim, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome,
venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, em que sentido o Pai Nosso é para nós aqui um modelo, né? Ele é um modelo de tipos de pedidos que nós devemos fazer na nossa oração. Ele nos ensina os tipos de coisas que nós devemos pedir quando nós oramos. Então a gente vê aqui as 3 primeiras petições, elas estão todas relacionadas com a pessoa de Deus, né? Então a gente vê, primeiro, o reconhecimento de que Deus é Pai. Isso é um privilégio, né, que nós temos através da obra de Cristo, tá certo? É por conta de Cristo que nós fomos adotados e por isso nós podemos chamá-lo de Pai. E aqui não é pai naquela intimidade de camaradagem, não. Aqui é pai no sentido de bastante reverência, bastante respeito por aquele que nos adotou e nos salvou, tá certo? Então, a primeira coisa. Aí a gente vê que está relacionado com o nome de Deus, com o reino de Deus e com a vontade de Deus. Esses 3 primeiros pedidos. Então, na nossa oração, nós devemos contemplar aspectos espirituais relacionados à pessoa de Deus. Esse é o primeiro exemplo que o Pai Nosso vai nos dar. E de que maneira ele nos dá isso? Primeira coisa, ele reconhece que Deus está nos céus e que Deus é soberano. Então aqui tem um aspecto de reconhecimento da soberania de Deus. Então assim, santificado seja o teu nome. Né? Muitos podem ficar aqui com um aspecto meio confuso, mas o nome de Deus já não é santo? A ideia aqui é de santificação na nossa vida. A ideia aqui é de nós reconhecermos diariamente quem Deus é. A ideia aqui é o nosso coração estar voltado para Deus, reconhecendo que Ele é o nosso Pai e um Pai completamente santo. Outro aspecto que tem que estar contemplado na nossa oração é esse desejo, eu vou usar as palavras feias aqui, a gente vai explicando, né? É esse anseio escatológico, é esse anseio para que o reino de Deus venha de maneira completa até nós. Hoje nós vivemos aquele período que nós chamamos do já e ainda não. Nós já vivemos o reino de Deus, Jesus Cristo já reina em nosso coração, o reino de Deus já está sendo implantado sobre a terra, por isso que a gente consegue ver, por exemplo, a igreja crescendo. Isso é a ideia da expansão do reino de Deus acontecendo aqui. Mas quando nós clamamos a Deus, venha o teu reino, nós estamos clamando o quê? A segunda volta de Cristo. Nós estamos clamando que Cristo venha pela segunda vez e concretize definitivamente a sua obra. Tá certo? Então, a ideia da santificação do nome de Deus, a ideia da conclusão, né, da vinda completa do reino. E aí ele vai falar no seguinte: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Né? E aqui a vontade de Deus, ele está falando da vontade revelada. Ele está falando das Sagradas Escrituras. Quando Jesus Cristo nos ensina a clamar pela vontade de Deus aqui na terra, como ela acontece no céu, o que Jesus Cristo está nos ensinando é que nós devemos clamar para que a harmonia fundamentada no deleite, no prazer da pessoa de Deus, numa vida que se comporta, numa vida que vive buscando agradar a Deus de acordo com os padrões estabelecidos por Deus, como isso acontece de maneira perfeita hoje, né, nos céus, para que isso aconteça na terra. Essa é a ideia aqui do pedido. Então é a ideia de nós clamarmos a Deus para que a vontade dele, então, cada vez mais nós possamos, então, ser capazes, né, sermos levados pelo Espírito a viver uma vida que agrade a Deus, que a vontade revelada de Deus seja aplicada aqui na terra. Então a primeira coisa, e isso eu creio que normalmente nós falhamos, né? Normalmente nós falhamos quando nós oramos, né? Então, nós dificilmente pensamos aqui, eu estou falando, gente, de maneira bem genérica, né? Dificilmente nós oramos tanto por missões, a ideia da expansão do reino. Nós dificilmente pedimos para que Deus faça, né? Para que a vontade de Deus revelada seja aplicada em todas as esferas da minha vida, em todas as esferas da vida da igreja e dos meus irmãos. Então, essa ideia primeira do aspecto espiritual da oração, do mundo espiritual. No segundo momento, entra os pedidos que nós precisamos.
tá certo? Aquilo que é essencial na nossa vida. Então ele vai começar: o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Então aqui, o que Jesus Cristo está nos ensinando? Jesus Cristo está nos ensinando que o nosso sustento, ele é dado por Deus. Né? Então a gente precisa aqui trazer à mente a forma, hoje aqui para nós isso é um pouco distante, porque a gente normalmente recebe a remuneração de maneira mensal. Uhum. Algumas empresas pagam quinzenalmente, mas nessa época aqui o trabalhador recebia por dia, ele recebia diária. Então quando Jesus Cristo ensina o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, ele tá nos ensinando, e você vai olhar aqui pelo contexto do texto, né? Se você for para Mateus 6, você vai ver a ideia da ansiosa solicitude pela vida, né? Jesus Cristo está nos ensinando que nós não devemos andar ansiosos por aquilo que nós temos que comer no nosso dia, naquele dia em que nós estamos orando. A ideia é que nós não devemos pedir por luxos, mas ele está nos ensinando aqui a pedir por aquilo que é necessário, e ele está nos ensinando a pedir diariamente. Né? Então, assim, por que nós devemos orar diariamente? Jesus Cristo, pelo Pai Nosso, ele nos ensina: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Né? Essa ideia de que eu tenho que pedir todos os dias pelo sustento de Deus. Né? E aí você fala assim: tudo bem, pastor, mas eu trabalho, e é desse trabalho que vem o sustento. Exato. É a maneira como Deus escolheu te sustentar. Você só trabalha porque Deus te capacitou, você só trabalha porque Deus te deu saúde, você só trabalha porque Deus te mantém vivo e te leva até lá e te abriu a oportunidade de emprego, né? Muitas vezes a gente esquece de pensar que provavelmente existem pessoas muito mais capacitadas do que nós para Uhum. fazer o que nós estamos fazendo. Mas Sempre. Deus nos escolheu, para estar naquela função, entendeu? Então, é por isso que a gente tem que reconhecer que esse sustento vem de Deus, né? E aí depois vem um aspecto, então, a questão do pão nosso está relacionado com o nosso dia a dia, com o tempo presente, certo? Aí ele vai falar assim: perdoa-nos as nossas dívidas. Isso está relacionado com o aspecto passado. Então, ele está Interessante. pedindo, né? Então a gente tem um aspecto presente, o pão nosso, nós precisamos disso, nós precisamos do perdão para as nossas dívidas passadas, por aquilo que nós cometemos e muitas vezes nos esquecemos de pedir perdão. Mas aqui tem um negócio bastante interessante que normalmente a gente passa batido, né? Assim como na parábola do credor incompassivo, a gente vê aqui claramente que o perdão ele é consequência de uma vida cristã e que só é perdoado aquele que perdoa não como consequência, mas como evidência. O que eu quero dizer com isso? Que o cristão que foi perdoado por Deus, naturalmente ele perdoará as pessoas. O perdoar pessoas é o sinal de que você foi salvo, de que você foi perdoado. Então ele fala assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E aqui, se você for parar com calma, algumas pessoas podem estar coçando a cabeça e falar: eu não tenho perdoado direito, não. Então aqui é uma chamada também para que nós perdoemos as pessoas, né? Então, pão nosso de cada dia, tempo presente. Perdoar as nossas dívidas, tempo passado. E aqui ele vem com um pedido para o tempo futuro. E não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal. Né? A ideia de que a gente tem a nossa vida física cuidada, alimentada no pão nosso de cada dia. A gente tem a nossa relação com Deus estabelecida por conta dos perdões passados e por conta do perdão que eu tenho com os meus irmãos e com aqueles que devem a mim. E Deus vai então, né, eu vou clamar a Deus para que ele continue o processo de conformação de Cristo na minha vida, não apenas me dando forças para lutar contra o pecado, mas também pedindo para que ele me livre do mal, para que ele me livre das tentações que virão, para que ele me livre, né, das minhas fraquezas, para que eu não caia nesse mal, não, para que eu não caia na tentação. Né? Então, tempo presente, tempo passado e tempo futuro. Então, sempre quando a gente estiver orando, e aqui o Pai Nosso como modelo, eu tenho que pedir perdão pelas minhas falhas. Né? E eu lembro da igreja que Deus usou para que eu me achegasse a Cristo, né? O pastor falava assim: olha, pecado tem RG, né? Eu vou atualizar para CPF porque é um número único, né? E ele queria dizer o seguinte: olha, pecado tem nome. Você tem que refletir na sua vida, e por isso que a gente precisa estudar as escrituras, para a gente saber quais são os pecados também que nós temos cometido.
para nós sabermos quais são os padrões que nós temos, então, desrespeitado, para que eu possa pedir perdão por isso. Eu posso pedir perdão por pecados que eu cometi no tempo de ignorância, que eu ainda cometo em tempo de ignorância. Eu tenho que pedir perdão por pecados que eu olho para a minha vida e falo, Deus, me convence dos pecados que eu estou fazendo. Porque tem coisa que eu faço errado e não entendo que seja errado. E eu tenho que pedir perdão por aquilo que eu já entendo que é errado. Né? Então, pedir pelo nosso sustento, pedir para que Deus continue dando trabalho, dando suporte, pedir para que Deus nos perdoe, né? Que Ele nos ajude a perdoar os nossos devedores. Né? A gente precisa de auxílio. Sem a ação do Espírito Santo em nosso coração, a gente não consegue perdoar. Não tem jeito, tá certo? Isso é algo impossível para nós. E, por fim, a gente tem que clamar pela nossa saúde espiritual, no sentido de nós sermos libertos de tentação e nós não cairmos em tentação, né? Para que Deus nos dê força para não cair e para que Deus nos livre, né, dos tentáculos aí, das armadilhas do mal. Então, eu creio que essa é a maneira, né, como o Pai Nosso deve nos servir de modelo e conformar a nossa oração. Né? Então, clamando a Deus pelo reino de Deus, pela vontade de Deus e pelas necessidades nossas aqui na Terra, necessidades físicas, necessidades espirituais. Muito, mas muito bom mesmo, muito esclarecedor. Eu acredito que quando a gente tem um entendimento da oração do Pai Nosso como essa, que ela é tão rica, ela é tão completa, e a gente consiga trazer isso para as nossas orações, nossos momentos de conversa com Deus, é tudo isso que o senhor falou, né? A gente consegue ver um coração transformado, uma mente regenerada, é a nossa transformação, o processo de santificação é esse momento também de comunhão que nós temos com Deus, né? Esse nosso momento de juntos ali, nessa dependência dele, para que nascemos de novo, então nós precisamos ter essa dependência de Deus, né? E, pastor, eu tenho... Pode falar, claro. Rapidinho, eu acho que você colocou um ponto bastante interessante, eu creio que essa ideia da santificação, desse amadurecimento espiritual e a oração, eu creio que, trazendo Filipenses 4 de novo, ele é bastante interessante, porque o crente maduro, né, o crente que está bem alinhado com Deus, né, que tem caminhado com Deus, ele tem a capacidade de, mesmo em momentos de dificuldade, mesmo em momentos das mais profundas tristezas, reconhecer a boa mão de Deus na sua vida. E aí, mesmo nos momentos de maior dor, dos maiores sofrimentos da nossa vida, nós seremos capazes de sermos gratos a Deus por coisas que Ele tem feito em nossa vida. Sim. E eu não estou falando aqui para você ser grato, assim, sei lá, sofri um acidente, né? Necessariamente ser grato pelo acidente. Mas escutando, muitas vezes é grato pelo livramento de você ter sofrido poucos danos num acidente, por exemplo. Mas de você reconhecer que você tem a vida de tantas outras coisas, porque a gente tem a tendência de só olhar para onde dói. Né? Pensa no seu corpo. Quando o seu corpo está sadio, você nem se preocupa com ele de maneira geral. Mas o dia que você está com dor de cabeça, parece que só existe cabeça. Né? Você não lembra, quer dizer, parece que só existe a cabeça doendo, né? E a gente esquece do resto. Eu creio que é mais ou menos assim na nossa vida diária, né? Então, quando tem algo doendo, a gente se esquece dos tantos benefícios que Deus tem nos dado. Então, a gratidão, ela é parte da oração de um crente maduro, né? Que vê o sofrimento, sabe que está sofrendo, mas também sabe que Deus tem abençoado, né? Eu gosto de pensar que mesmo, né, se eu não tivesse, assim, humanamente falando, nada para agradecer a Deus, mas se eu sou salvo, eu tenho tudo aquilo que eu preciso para agradecer a Deus. Amém. A salvação, se a gente valorizar a salvação como ela deve ser valorizada, a gente vai olhar para a circunstância e falar assim, tudo bem, eu tô com vários problemas, eu tô sofrendo, eu perdi um ente querido, eu tô doente, eu perdi meu emprego, mas eu não perdi aquilo que me garante uma eternidade em deleite diante de Deus, que é a salvação. Porque essa está assegurada por Jesus Cristo. Então a gente sempre tem, no mínimo, um motivo para agradecer. E a gente tem sempre o melhor motivo para agradecer, que é a nossa salvação em Jesus Cristo.
Olha, eu acho que se nós parássemos aqui, já fechava assim de um jeito muito especial. Até o Celo está chegando agora, diz que ele é novo no canal e creio que aqui ele pode crescer muito espiritualmente. Eu acredito que onde a gente fale de Deus, onde a gente tem um espaço para poder anunciar a boa nova, a gente acaba sempre crescendo sim espiritualmente. Isso é bênção. Seja bem-vindo, Celo. E agora tem uma questão. Quando às vezes a gente tem alguma questão ali, uma dor ou um pedido que é bem tendencioso muitas vezes, sabe aquele pedido que para mim faz sentido, mas é importante a gente analisar se esse pedido está alinhado com o padrão bíblico, assim, com as escrituras, para saber se ele é lícito. Qual que é a importância da gente entender o que a gente pede para Deus? Isso é mais do que importante, é fundamental, né? Eu creio que a gente precisa ter bem claro que a gente está falando com Deus, um Deus santo, um Deus que não se alinha com o pecado, um Deus que não tem qualquer tipo de mancha do pecado, né? Então, a primeira coisa, a gente precisa entender com quem que a gente está falando. Uhum. Né? A gente está falando com Deus, aquele que revelou o seu caráter, né? Nas Escrituras, aquele que revelou a sua vontade nas Escrituras. Então, o que a gente tem que entender é isso. E aí, se eu estou conversando com ele, e se eu estou colocando pedidos diante dele, eu preciso entender que tem coisas que não farão o menor sentido se eu pedir. Né? Eu creio que quem é pai e mãe aqui pode fazer vários paralelos com seus filhos quando eles pedem coisas que não fazem o menor sentido. Quando eles pedem, vou dar exemplo bem simples aqui, tá certo? Quando eles pedem para comer doce ao invés do almoço. Sim. Ou então quando eles pedem para fazer coisas que naturalmente os colocarão em risco. Né? Então você pega uma criança de 4 anos e ele chega assim, posso brincar com fogo? Pode, filho, vai lá. Pega essa gasolina, pega esse fósforo e vai brincar. Você não faz isso, né? Porque não faz sentido, né? Só que normalmente quando a gente está falando com Deus, a gente se esquece disso, muita gente faz pedidos que não fazem sentido. Né? A gente só quer saber de ter os nossos pedidos egocêntricos, né? Egoístas, né? Atendidos. E eu vou dar exemplos bem simples para que os irmãos entendam a ideia, né? Se eu não me fiz a entender até agora. Isso é muito comum acontecer com jovens e adolescentes, quando eles querem, por exemplo, entrar num relacionamento com uma pessoa do sexo oposto, certo? E eles vão chegar e vão falar assim, pastor, eu tô querendo que o senhor me ajude aí em oração para eu saber se é da vontade de Deus que eu namore com a fulana, né? Isso eu tô falando de um menino. Ou então a menina vai chegar para ver se eu namoro com o fulano. A primeira pergunta que você tem que fazer, e normalmente eles estão pedindo esse tipo de oração porque eles pularam essa pergunta, é a seguinte: essa pessoa é ou não é cristã? Ela fala assim, não, pastor, não é. Falei, então eu não preciso nem orar. Porque a vontade de Deus é que você não se relacione, que você não namore com esse tipo de pessoa. Então, a gente tem, às vezes, a mania de fazer algo errado e pedir para que Deus abençoe o nosso erro. É tipo o irmão que, por exemplo, inventa, né, de sonegar imposto e pede para não cair na malha fina, em oração. Faz Difícil. sentido isso? Nenhum, né? Né? Faz sentido? Então, a gente começar a pensar nesse tipo de padrão. O que eu estou pedindo, então, a pessoa tem uma atividade que é ilegal, por exemplo. Então, eu estou fazendo uma coisa irregular e estou pedindo para Deus derramar as bênçãos na minha vida. Né? O pastor Arival conta uma história, essa história eu acho bastante... Ela é tragicômica, né? Ela tem um aspecto que ela é engraçada, de que algumas irmãs, lá no passado, não vou dar detalhes, mas lá no passado, bem remoto, ele nem morava em São Paulo, se eu não estou enganado, umas determinadas irmãs chamaram ele para ir para o Paraguai fazer compra de muamba, né? E aí, pô, minhas irmãs, mas isso é errado, a gente está fazendo aí, né? Indo buscar muamba, né? E tal. Pô, não, pastor, o senhor fica tranquilo, porque a gente sempre na volta a gente ora para Deus fechar o olho da polícia. Meu Então, Deus. então a gente precisa entender que existem coisas que a gente não pede a Deus, sabe? Então, assim, e se você pedir, a resposta não vai ser de acordo com aquilo que você está querendo, né? Exatamente. Só que nós somos teimosos, nós gostamos de pedir coisas erradas, né? Por isso que Tiago diz, né?
Vocês pedem e não recebem. Vocês pedem mal. Em alguns momentos o pedir mal é simplesmente o pedir errado mesmo. É pedir contra a vontade revelada de Deus. Né? Então, é você intencionalmente pedir para que o seu concorrente no trabalho vá mal, só para que você vá bem. Né? E coisas do tipo. Né? Acho que a gente pode ficar elocubrando aqui, fazendo vários Sim, desenvolvimentos, mas eu creio que os irmãos pegaram a ideia. Né? É não pedir algo errado para Deus. É não pedir para Deus, Deus abençoa o meu pecado. Olha que negócio mais sem sentido. exatamente. Né? Não, Eu ficou creio que, super claro, eu acho. Não, depois dessa, acho que ficou super claro, né? Para a gente conhecer quem é o nosso Deus, o exemplo ali de usar pai e filho e da gente entender nosso relacionamento com Deus, acho que também isso facilita essa compreensão. Pastor, eu tenho uma pergunta do Celis, que está aqui com a gente. Ele colocou: até quando devemos orar por uma causa ou por uma pessoa? E quando saber, né, que há uma resposta para aquele pedido ali? olha, vamos pensar aqui. Eu vou dar dois exemplos que talvez estejam relacionados com a sua pergunta. Né? Então, por exemplo, até quando eu devo orar pela conversão de uma pessoa? Acho que é uma pergunta legítima. A Uhum. minha resposta seria: eu devo orar pela conversão dessa pessoa até que ela se converta, ou então até ela morrer ou eu morrer. Porque a gente não sabe quem é ou não é salvo. A gente não sabe quem é ou quem não é eleito. O que a Uhum. gente sabe? A gente sabe que existe um Deus que vai salvar os seus eleitos. Então eu devo orar por essa pessoa até que ela morra, pela conversão dessa pessoa, até que ela morra, até que essa pessoa, ou até Hum. então que ela se converta, ou então até quando eu morro, que daí eu paro de orar, né? Mas eu creio que esse é um exemplo, né? E eu creio que outro exemplo que eu posso dar que é legítimo é, por exemplo, o meu caso com a minha esposa, nosso desejo de ter filhos, né? Uhum. Então, por exemplo, quando eu devo parar de orar para que Deus me dê um filho? Se Deus, por exemplo, né, aí ele estabelece lá nos mandatos, lá na criação, os mandatos criacionais, né, que nós devemos nos multiplicar, né, então que nós como filhos de Deus, né, devemos então reproduzir e termos filhos. Se isso é um comando, né, se isso é uma ordem de Deus, eu creio que eu tenho que orar por isso até que isso aconteça, até que eu morra. Uhum. Eu não tenho motivo para parar de orar por isso. Por quê? Porque eu tô querendo, eu tô orando, eu tô clamando a Deus para que eu consiga cumprir aquilo que ele me mandou fazer, que é multiplicar-vos, né? Então eu creio Uhum. que, não sei se eu respondi a pergunta do irmão, aí o irmão responda aí no YouTube se está esclarecido ou não, mas eu creio que nós temos que ser perseverantes em oração. Né? A gente tem que orar Amém. e até que, ou né, no caso da conversão, a pessoa se converta ou então ela morra, a gente morra, mas a gente tem que ser perseverante em oração, a gente não pode desistir. Né? A gente tem que estar ciente de que Deus nos ouve e de que Ele tem uma maneira, uma forma de fazer com que coisas aconteçam na nossa vida, né? E alguma dessas coisas acontecerão, porque Deus estabeleceu que elas acontecerão através da oração. Amém, pastor. Para a gente encerrar, já que nós falamos de oração, o senhor pode fazer uma oração para a gente fechar esse bate-papo tão especial de hoje? Uai, posso, né? Se eu falar que não, aí eu perco tudo, Que né? situação, né? Então fica aí o Brincadeira. convite, pastor. Então, Vamos. vamos orar? Uhum. Pai, muito obrigado por essa semana que se inicia. Muito obrigado pelo privilégio que tivemos ontem de prestar culto a Ti, de sermos chamados a prestar culto a Ti. Muito obrigado, pois o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem trabalhado em nossa vida, o Senhor nos deu a salvação em Cristo Jesus, o Senhor derramou sobre nós o Espírito Santo. Muito obrigado, pois o Senhor tem trabalhado no nosso coração, tem nos conformado à imagem de Jesus Cristo diariamente. Muito obrigado, pois o Senhor não nos abandona, mesmo em meio aos nossos sofrimentos, mesmo em meio às nossas dores. Muito obrigado, pois nós temos o privilégio de nos congregarmos como igreja, o privilégio de termos irmãos e de termos tantos recursos para aprender mais a sua palavra, aprender mais da sua vontade revelada. Perdoa-nos, Pai, pois temos
muitas vezes, de várias maneiras, falhado em nosso momento devocional, em nossa vida de oração. Nós temos muitas vezes pedido de maneira egoísta, muitas vezes temos pedido de maneira errada, muitas vezes simplesmente nos esquecemos daquilo que é importante, nós nos esquecemos do teu reino, da expansão do teu reino, dos nossos irmãos em missão, do povo que necessita de ouvir a tua palavra. Perdoa-nos, pois temos sido muitas vezes omisso nisso, Pai. Perdoa-nos, pois muitas vezes preferimos conversar com pessoas, preferimos muitas vezes abrir o nosso coração para irmãos e nos esquecemos de abrir o coração para o Senhor. Nós esquecemos de colocar diante de Ti aquilo que nos angustia, aquilo que tenta tirar a nossa paz, aquilo que tenta corromper o nosso coração. Perdoa-nos por isso, Pai. E por conta da nossa fraqueza, por conta do pecado ainda nos influenciar, apesar dele não mais nos dominar, nos ajuda, Senhor, nos dê cada vez mais prazer numa vida de oração, nos dê cada vez mais prazer na vida de leitura bíblica, dá-nos prazer, Pai, em falar contigo diariamente, em todo o tempo, dá-nos prazer em orarmos pelas causas espirituais, em clamarmos por missões, em clamarmos por aqueles que precisam de missionários, dá-nos prazer em ter um anseio pelo retorno de Jesus Cristo, para que a sua vontade seja feita aqui na terra. Dá-nos, Pai, o pão nosso de cada dia, dá-nos trabalho, aqueles que têm sofrido com o desemprego, que o Senhor abra portas, que o Senhor abra oportunidades, que o Senhor capacite essas pessoas, que o Senhor dê a elas força de vontade, confiança em Ti, para que possam diariamente sair em busca da provisão financeira, Pai. Perdoa as nossas falhas, nos ajuda a perdoar aqueles que temos ofendido e aqueles que nos ofendem. Nos ajuda, Pai, a viver uma vida de santidade, uma vida de integridade. Não nos deixe cair em tentação, Pai, nos livra do mal e nos capacita diariamente a fazer a sua vontade e a cumprirmos com as nossas responsabilidades diante de Ti e diante dos homens. Para que em tudo isso o Seu nome seja glorificado, para que em tudo isso Jesus Cristo seja conhecido e para que em tudo isso tenhamos deleite através do Seu Santo Espírito. É no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador, o nosso mediador, aquele que conquistou através da sua obra o acesso a Ti por nós. É no nome dele que nós oramos, clamamos e agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e pelo muito que o Senhor irá fazer. Amém. 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 Obrigada, pastor, por essa oração. Obrigada por dedicar esse tempo tão precioso também para estar aqui com a gente, trazendo esse tema tão fundamental para a nossa vida, né? O nosso fôlego diário. Agradeço muito que Deus continue abençoando o seu ministério, abençoando muito a sua vida, a vida da Dani aí, e que muito em breve possamos estar todos juntos aqui. Amém. Muito obrigado aí pelo convite. É sempre bom passarmos um tempo juntos, né? Aprendendo um pouco mais aí sobre o que Deus tem revelado para nós. Amém. Obrigada.